Olá, meu estoico moderno, seja muito bem-vindo ao Controle Estoico. Aqui nós temos todos os dias às 6h45 uma nova reflexão estoica para você. E nós estamos trabalhando o livro Diário Estoico, 366 lições sobre sabedoria, perseverança e a arte de viver, do Ryan Holiday e do Stephen Hanselman. Se você quiser adquirir esse livro, coisa que eu recomendo demais, melhor do que café com teu pai, é este livro aqui. Você pode comprar no link aqui na descrição abaixo. Se você caiu aqui pela primeira vez de paraquedas neste vídeo, meu nome é Otton Sá, eu sou graduado em filosofia e em psicologia. Então hoje, terça-feira, 10 de março, nós vamos ler mais uma reflexão estoica, está lá em Sêneca. Ele diz o seguinte: podemos evitar a maioria dos pecados se tivermos uma testemunha a postos quando estivermos prestes a errar. A alma deveria ter alguém que ela possa respeitar, por cujo exemplo ela possa se tornar seu santuário interior mais inviolável. Feliz é a pessoa que pode tornar outras melhores, não só quando presente, mas mesmo em pensamento. Então vamos explorar o que a nossa frase nos ensina neste dia de hoje. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative todas as notificações. Então vamos lá. Catão, o jovem, um político romano, mais conhecido por sua autodisciplina e por sua heróica defesa da República contra Júlio César, aparece constantemente em toda a literatura estoica. O que é interessante porque ele não deixou nada escrito. Então aqui a gente tem um personagem. E o título da nossa reflexão de hoje é Encontre um Catão para você. Então a gente tem um personagem, um jovem político romano, que era extremamente autodisciplinado. E a gente tem na literatura estoica muitas pessoas citando Catão, mas Catão nunca escreveu nada. Ele não deixou nada escrito, ele não deu aulas, não deu entrevistas. Seu exemplo ousado e corajoso foi o que fez dele um filósofo muito mencionado e citado. Então aqui a gente tem um princípio da própria filosofia como modo de vida. Eu já comentei aqui em outras reflexões sobre a filosofia como modo de vida, né? Sobre como o francês Pierre Hadot, ele tem uma tese da filosofia como modo de vida. Os antigos encaravam a filosofia como um modo de vida. Então, se você quer ser filósofo, você não precisa de um diploma, de uma graduação em filosofia. Por exemplo, como eu tenho. O que você precisa efetivamente? Fazer uma escolha radical de vida, né? Ter um modo de vida. Isso é o que te torna filósofo, né? É isso que nos aproxima do conceito do que é ser filósofo, né? Mas isso é um contrassenso de acordo com as categorias modernas, né? De acordo com as categorias modernas, o filósofo é aquele que tem um diploma em filosofia, né? E muitas vezes é um especialista em história da filosofia ou é um especialista em uma área da filosofia, por exemplo, ética, por exemplo, metafísica, ou é um especialista em uma teoria de um filósofo da filosofia. De um filósofo da filosofia é ótimo, né? De um filósofo, né? Então eu sou especialista em Kant, por exemplo. Então a gente tem esse conceito moderno que é distante do conceito clássico do que seria o ser filósofo. Então nós temos Catão, é considerado filósofo, mas ele não deu uma aula, ele não deu uma entrevista, ele não escreveu um texto, ele não elaborou uma teoria filosófica. Percebe?
Sêneca nos diz que cada um de nós devia ter seu próprio Catão, uma pessoa grande e nobre que podemos admitir em nossa mente e usar para guiar nossas ações, mesmo quando ela não está fisicamente presente. Esse conceito é muito interessante. Eu vou já explorar um pouquinho isso daqui. Vamos continuar o texto? O economista Adam Smith tinha um conceito similar, que ele chamava de espectador indiferente. Não precisava ser uma pessoa real, apenas alguém que, como disse Sêneca, pudesse ser testemunha de nosso comportamento. Alguém que possa nos repreender com calma se estivermos pensando em fazer alguma coisa desonesta, egoísta ou de forma negligente. E se fizermos isso da maneira correta e vivermos nossa vida assim, talvez possamos servir como o Catão ou o espectador indiferente de outra pessoa quando ela precisar. Bastante interessante esse texto, bastante interessante essa reflexão de hoje. E esse daqui é muito importante, porque, olha só, muitas pessoas modernamente vão falar sobre mimetizar, né? Ou vamos usar uma outra linguagem, né? Muitas pessoas atualmente falam sobre modelar. Então, se você quer desenvolver uma habilidade, se você quer alcançar um certo estilo de vida, então você precisa modelar quem já está lá. Então, os coaches abusam desse tipo de linguagem, correto? Abusam. Eles usam e abusam. Abusam e usam. Não é CIA, mas os coaches abusam desse tipo de princípio. Não é porque aqui é um princípio da realidade. Não vou dizer que eles estão errados. Talvez o modo como eles comuniquem às vezes gera um ranço já pelo fato deles, enfim, comentários sem entender o que o diabo significa esse negócio. Mas modela. Tem aqui alguém que possa modelar, ok? Alguém que eu possa modelar. Alguém que possa me inspirar. E aqui o nosso texto diz assim, ó. Sêneca nos diz que cada um de nós devia ter seu próprio Catão, uma pessoa grande e nobre, que podemos admitir em nossa mente e usar para guiar as nossas ações, mesmo quando ela não está fisicamente presente. E a gente tem um conceito no catolicismo romano de santos, ou no cristianismo de modo geral, mas que no catolicismo romano a gente tem talvez uma perspectiva mais explícita desse conceito, que é o conceito de santo. Então, quem é um santo? É aquela pessoa que alcançou um estágio de perfeição mais elevado do que a maioria. Do que a maioria. Então, um santo para a Igreja Católica, segundo a minha ignorância, tá? Não sou católico, mas segundo a minha ignorância, é uma pessoa que alcançou um estágio de perfeição, fez um caminho de ascese, de santificação, de separação. E hoje serve como, né, um modelo para outras pessoas, além dos recursos de intercessão, operação de milagres, etc. Né? Então, na tradição protestante isso é mais diferente. Santo e aí o protestantismo ele tira, na minha percepção, um pouco dessa noção de hierarquia, ele horizontaliza tudo, né? Ele fala assim, santo é todo mundo que se converte é santo e está lutando contra o pecado. Então ele horizontaliza muito esse negócio, né? Essa perspectiva, deixa tudo horizontal, todo mundo é santo. E isso meio que se perde de vista. E aí eles vão, vamos dizer assim, trazer um espectro dentro da santidade. Então tem uns que são mais santos que outros. Todo mundo é, mas uns são mais santos que outros. E o nosso texto, ele diz o quê? Que a gente precisa de um modelo, de um Catão, ou seja, uma pessoa grande e nobre,
que a gente possa utilizar para guiar as nossas ações. Ou seja, eu tenho uma referência de pessoa que eu quero ser e que eu posso utilizar essa pessoa para guiar as minhas ações. Eu tenho essa referência dentro de mim. Eu tenho algumas dessas referências. Se você não tem, escolha. Pode ser um filósofo estoico. Pode ser, não tem problema. Pode ser, sei lá, eu tenho aqui alguns livros nas minhas estantes aqui. Você pode escolher um desses. De repente, se tu tem algum livro, tu pode escolher algum desses autores. Ou se tu conhece algum personagem, né, da história e admira esse personagem, pode escolher. Escolha, não tem problema nenhum. Mas seria uma pessoa em que você pudesse utilizá-la, entre aspas, como referência para você guiar as tuas ações. Então não me venha com Oruan para guiar as tuas ações, certo? Por quê? Porque Oruan, sei lá, ganhou muito dinheiro, mas é uma alma nobre. Entende? Será se é? Então eu espero aqui que tu esteja buscando virtude, eu espero que tu esteja buscando coisas. Lembre sempre do estoicismo, a gente está trabalhando aqui filosofia estoica, você está buscando aquilo que você não pode perder. Dinheiro, fortuna, isso não está no teu controle. Você não deve buscar isso. Então busque pessoas que buscaram aquilo que realmente importa. Compreende? E você dessa maneira pode utilizá-la para guiar as tuas ações. Você pode pegar o próprio exemplo de Sêneca aqui e utilizá-lo como alguém que vai guiar as tuas ações. Você tem alguém assim? Me diga. Você tem alguém assim? Como eu disse, no catolicismo existem essas referências e muita gente pega esses santos e os utiliza como referência. O que é uma boa coisa, não é ruim. Não é ruim, porque você vai ter uma referência ali. Isso daqui na filosofia estoica. Quem é o teu catão? Escolha um catão para você. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, porque todos os dias nós temos uma reflexão às 6h45 da manhã para você meditar durante o teu dia e se tornar uma pessoa melhor. Beijinhos e até amanhã.